Favoreste, Senhor, a tua terra. Trouxeste Jacó de volta do cativeiro. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Puseste fim à tua indignação, retiraste tua ardente cólera. Restaura-nos, ó Deus, nosso Senhor, suprime teu rancor contra nós. Estarás para sempre irritado contra nós, prolongando tua ira de geração em geração? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo se rejubile em ti? Revela-nos o teu amor, ó Eterno, e conceda-nos a tua salvação. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo e aos seus devotos, desde que não retorne à insensatez. Em verdade, próxima está a salvação, que ele trará aos que temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Então, o amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A lealdade germinará da terra e a perfeita justiça descerá dos céus. O Senhor nos concederá felicidade e a nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça seguirá à sua frente com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Revela-se a nós nessa noite, Senhor. Fala conosco. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, quebrando os corações. Pai, desde já eu oro para que todo pensamento que está cativo, Senhor, ao reino das trevas, que esse pensamento, Senhor, agora seja levado cativo à tua obediência, Pai. Liberta os corações, abre os corações, abre os olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos, Senhor, escutar a tua palavra. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra, ela venha ser semeada e venha achar uma terra fértil. Ela venha achar uma terra boa. Uma terra, Senhor, preparada para receber a semente. Uma terra disposta a te ouvir e te obedecer, Senhor. Faça isso nessa noite, Pai. Que a tua presença santa esteja conosco. Espírito Santo de Deus, eu te convido. Fica conosco nessa noite. Manifesta o teu poder e a tua glória. Vivifica a tua obra, ó Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor ministrou essa palavra no meu coração segunda de manhã, quando eu estava orando aqui na igreja. E as irmãs que estão orando aqui comigo, sabem, né, que segunda eu não viria. Eu entreguei a chave para a irmã Elisângela e falei, Elisângela, amanhã eu não venho, né? E você fica com a chave, você vem, a Sandra vai vir. Mas é assim, eu falei para as meninas, estava rindo, né? Quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém impede ele de fazer, né? E quando ele não quer fazer, também ninguém faz. Então ele não deixou eu ir embora, né? A chave do nosso carro ficou trancada dentro do carro e a chave de casa dentro do carro também. Então nós dormimos lá na casa do pastor Adervan. E aí segunda-feira cedo eu estava aqui para orar, porque o Senhor tinha uma palavra para mim e para você, amém? E a palavra é muito boa. Que você receba, preste atenção que o Senhor quer falar com você. Vamos lá? Este salmo é um salmo muito bonito, mas o que o Senhor ministrou no meu coração foi a partir do versículo 10 em diante, aonde diz assim: então, o amor e a fidelidade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Eu já tinha lido esse salmo algumas vezes, mas eu nunca tinha me atentado nesse versículo. Mas naquela segunda que o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei meditando nessa palavra e falando, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? Qual é o mistério? O que o Senhor tem para falar com nós através dessa palavra? Revela-se a nós. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu quero falar algumas coisas que ele falou. E que você ore, porque eu orei o dia todo, para que eu consiga transmitir em palavras, o que muitas vezes não tem como ser transmitido, amém? Porque eu senti muita presença de Deus e eu senti uma alegria no meu espírito quando o Senhor falou comigo nesta palavra. Nós estamos nessa semana, né, neste mês de agosto, comemorando os 10 anos do aniversário da igreja. E durante esses tempos que nós temos orado, esses dias que nós temos orado aqui na igreja, nós pedimos um avivamento. A palavra que o Senhor tinha colocado no nosso coração e a nossa petição, as irmãs Claudete, a irmã Lisângela, as irmãs que estão vindo, a irmã Rosa, a Sandra, todas as outras, a Viviane, sabe que desde o primeiro dia nós pedimos por almas.
Nós clamamos para que as almas que estivessem adormecidas, foi a primeira palavra que o Senhor ministrou no nosso coração, que estava adormecida e o Senhor o chamava. Então nós temos orado para que essa igreja, aquela pessoa que está adormecida, que está entristecida, que não tem ânimo para se levantar, que aquela pessoa então fosse assim, ainda nós brincamos, chacoalhada pelo Espírito Santo, e que aquela pessoa fosse levantada. Nesses dias que nós temos orado, muitas mulheres já têm voltado, e muitas pessoas têm chegado em nós, e muitas pessoas têm testificado o que o Espírito Santo tem feito na vida delas. Então, o que eu quero falar e o que o Espírito Santo me revelou segunda-feira é que o Senhor tem tudo preparado. Que durante 10 anos essa igreja tem semeado. Durante 10 anos o povo tem clamado. Durante 10 anos muitos homens e muitas mulheres de Deus, muitos jovens, têm se prostrado aos pés do Senhor e têm clamado por salvação de almas. Têm derramado lágrimas, têm pedido um avivamento, têm orado por pessoas que não conseguem orar. E o que o Senhor falou para mim, que durante 10 anos não faltou a semente da palavra do Senhor nesse ministério. Cada pessoa que veio pregar lançava palavras e a palavra era de Deus. Cada um que vinha ministrar um louvor era usado pelo Espírito Santo de Deus. Cada estudo, cada curso de teologia, como o Alisson está dando, Laércio, cada estudo que o pastor Adervan já deu, pastor Júlio já deu, escola bíblica, cada estudo foram sementes lançadas, e essa semente o Espírito Santo falou para mim: você acha que todas caíram num terreno rochoso ou em pedregulhos? Não, muitas caíram numa terra boa. E eu quero falar algumas coisas que o Senhor ministrou. O que eu vejo nesse salmo aqui, e que nós vamos ver, e depois que eu li e fui estudar ele, eu entendi o que significava isso, esse versículo, que a justiça e a paz se beijarão. Isso aqui era a morte de Jesus no Calvário. Este aqui era o grande sacrifício de Deus para a humanidade. E aqui o Senhor começou a falar comigo, eu quero falar algumas coisas com você. Aqui nesse salmo, ele começa falando que o Senhor favoreceu eles. Os 3 primeiros versículos aqui, ele cita então o cativeiro da Babilônia, quando o povo trouxe novamente, e que o Senhor restaurou aquele povo. Aqui o salmista está citando algo que aconteceu, e ele fala assim: Senhor, faça de novo. Restaura de novo a nossa vida. Então, se você for estudar, eles também estavam passando por um momento de um declínio espiritual. Eles também estavam passando por um momento de dificuldade no reino espiritual. Então, o salmista, ele diz assim: Senhor, como o Senhor restaurou aquele povo que estava na Babilônia, o Senhor trouxe eles de novo do cativeiro, e aquele povo foi restaurado, e aquele povo ficou alegre e jubiloso, que nós sabemos que o Salmo 126 fala isso, né? Que eles falavam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Era o retorno daquele povo do cativeiro. Nós vemos também o livro de Neemias, o livro de Esdras, livros que falam da restauração do povo, de quando o povo voltou do cativeiro, o que aconteceu, como foi feito. E se nós vemos o livro de Neemias, a restauração ali dos muros, ali quando eles restauram tudo, que Neemias começa a colocar tudo no lugar. Ele faz ali, os levitas colocam no lugar, faz os turnos, ali ele devolve o sacerdócio, ali ele começa, as pessoas voltam a cultuar, as pessoas voltam a adorar, ali a lei do Senhor, a palavra começou a ser lida novamente, ali houve um arrependimento, ali houve uma confissão dos pecados, e depois disso o Senhor começou a restaurar aquele povo, e em Neemias 12 nós vemos ele falar: e grande foi a alegria daquele povo. E eu comecei a meditar nesta palavra, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Isso tem acontecido dentro da nossa igreja. E isso tem acontecido nesse ministério durante esses 10 anos. Muitas pessoas chegaram, muitas pessoas se arrependeram dos pecados, muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas encontraram aqui um aprisco, muitas pessoas tiveram as feridas da alma curada, muitas pessoas foram restauradas não somente na saúde, mas como no espírito. Muitas pessoas tiveram a alma curada, e isso nós sabemos todos os dias por quantas pessoas nós conversarmos. E muitas pessoas estão alegres com o que o Senhor tem feito. E o Senhor falou no meu coração que a alegria do Senhor vai vir mesmo sobre essa igreja, como já foi comprovado de sábado para cá. Existe uma alegria diferente em cada coração.
E isso o Senhor tinha nos revelado. A Claudete sentiu tanta presença de Deus na sexta anterior. Falou, Neca, é muita presença. O Senhor Jesus disse que vai estar sentado aqui. A Carol teve uma visão, Jesus sentado aqui. Ele estava aqui. Ele está aqui. E Ele tem se agradado da obra que está sendo feita. E isso alegrou muito o meu coração quando Ele me falou isso. Porque nós que estamos todo fazendo a obra, nós sabemos que nós não somos ninguém, quem faz tudo é o Espírito Santo. Mas cada um que está se dispondo a fazer, cada um que está com o coração voluntário a fazer, vai receber uma unção de alegria. E o Senhor tem feito isso de sábado para cá, tem um clima diferente. Existe algo nos corações, como o pastor Júlio falou aqui. Cada vez que canto louvor, as pessoas têm se alegrado. E eu, meditando nessa palavra, e tantas coisas que o Senhor começou a falar para mim, eu vi que naquele aniversário da igreja, no sábado, teve várias coisas. E tudo que teve foi planejado pelo Senhor. Aquele planejamento todo foi de Deus. Porque quantos anos, o pastor Júlio, a pastora Dervan queria fazer uma escola de música para treinar pessoas, para preparar pessoas, para capacitar. Mas esse ano rompeu isso. A escola rompeu. Os alunos estavam tocando. Foi a primeira apresentação. Coincidência? Não, plano de Deus. Deus preparou tudo. E como eu disse, Ele só faz o que Ele quer. E o que Ele quer, Ele faz e Ele vai fazer. E aqui as crianças se apresentando, uns tocando, as irmãs cantando. A Ana Júlia tão pequena, a Juliana. Tanta gente. Tinha gente mais nova, tinha gente mais velha. Porque o Senhor quer usar as crianças, o Senhor quer usar o jovem, o Senhor quer usar os adultos e o Senhor quer usar os idosos que já foram falados. Todo mundo vai entrar neste avivamento. Todo mundo vai ser parte dessa obra. E vai ser lindo, o Senhor falou para mim. E quando eles estavam ali tocando, e depois ia ser o lançamento da primeira música, o Espírito Santo me revelou algo. E Ele me falou, você lembra da parábola dos talentos? Quando eu dou o talento para alguém, e essa pessoa ele não esconde o talento, mas ele multiplica o talento, eu dou outros talentos. E o Espírito Santo falou para mim, o Júlio nunca escondeu o talento dele. Ele começou a cantar, depois ele aprendeu a tocar violão, depois ele quis dividir, multiplicar o talento que Deus deu, capacitando mais pessoas. E isso agradou tanto o coração de Deus, que Deus fez a música. Deus fez aquela música, foi Deus que deu a música para o pastor Adervan, que nós sabemos a letra, e Deus deu a melodia, porque Ele se agrada quando eu pego o meu talento e eu multiplico o meu talento. Então eu quero falar algo para você, se você tem um talento dado por Deus, multiplica, não enterre o seu talento. Se é um talento para ministrar a palavra, ministre a palavra. Se é um talento para intercessão, seja intercessora. Se é um talento para louvar, seja levita, louve ao Senhor. Mas não enterre o seu talento, sabe por quê? Porque quando você usar o seu talento, você multiplicar esse talento, o Senhor vai te dar novos talentos. Novos talentos o Senhor vai dar. E eu tenho visto isso dentro da igreja, amém? Então vamos lá, que eu quero entrar na palavra para que vocês entendam o que o Senhor falou para mim. Primeira coisa, que nesses 10 anos muitas sementes caíram em terra boa. Quando eu estava orando sobre isso aqui, o Senhor começou a me dar vários exemplos de avivamentos. Nós temos orado por avivamento. Tiago, do pastor Adervan, tem orado há muito tempo por avivamento. A Sandra está focada orando por avivamento. Pastor Adervan sempre orou. Pastor Júlio, Alisson, todos que oram, todos que buscam ao Senhor, clamam avivamento. Mas o que é esse avivamento que todo mundo clama? O que é esse avivamento que nós tanto pedimos? É uma forte presença de Deus dentro da igreja. É cada um que entrar dentro da igreja, sentir o que nós estamos sentindo, ser avivados no Senhor. O avivamento, ele começa com um grande temor do Senhor, uma grande reverência a Deus. Quando eu recebo aquele Senhor, como foi na vida de Isaías. Isaías dá um exemplo claro para nós no avivamento. Isaías já era um sacerdote, mas um dia ele teve um encontro com o trono de Deus. E quando ele tem um encontro com o trono de Deus, o que Isaías fala? Ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. E nós sabemos que Isaías já servia ao Senhor. Ele não era um homem de lábios impuros, mas ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor.
A partir daquele momento, ele reconheceu os pecados, ele reconheceu e ele confessou, ele arrependeu dos pecados. E quando ele se arrepende, nós sabemos que vem um anjo, toca a boca dele e fala, sua iniquidade foi tirada. E depois, ele fala assim, a quem eu enviarei? E Isaías fala assim, envia-me a mim. Isso é uma sequência do avivamento. Primeiro, um temor do Senhor, uma graça de Deus, uma presença forte nos cultos, como já está tendo. Depois, as pessoas se arrependendo, como nós já estamos vendo, dia após dia, os arrependimentos, os batismos. Domingo aqui, 6 almas reconciliando com Cristo. Arrependimento. Pessoas chegando em nós, falando, irmã, ora por mim. Eu quero ficar mais firme. Irmã, ora por mim. Quantas mensagens as pessoas mandam, quantas visitas fazemos e as pessoas falam, que, irmã, ora por mim, me ajude. Eu estou arrependido, eu quero ficar firme na igreja. Então já está tendo no nosso meio esse arrependimento. Pessoas já estão se disponibilizando para a obra do Senhor. Como nós vimos a Carol, já falou, envia-me a mim. Jesus já enviou ela já foi, fez as missões, voltou. E o Senhor vai enviar várias pessoas. Então esse já é um sinal do avivamento que está dentro da igreja. Amém? E depois, o que acontece depois desse grande avivamento? O que vai acontecer agora? Uma grande colheita de almas. Milagres, maravilhas, curas, coisas maravilhosas. Quando eu estava orando aqui antes de sábado, eu acho que foi terça-feira, o Senhor falou para mim, sabe o que eu vou fazer? Porque eu falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai marcar esse tempo? O que o Senhor quer de nós? O Senhor falou, o que eu vou fazer? A sua mente humana, a mente humana daqueles que estão orando tanto por isso, não vão entender o que os teus olhos vão ver. Sabe o que é isso? Maravilhas, milagres, porque milagre é algo que eu vejo e não entendo, a minha mente não entende, porque é sobrenatural. Então o Senhor tem isso para nós, mas eu quero falar dentro da palavra o que Ele falou para mim. Vamos lá, que senão eu vou me perder aqui, amém? Em 10 anos, nós lançamos a Boa Semente. A parábola do semeador, eu já falei para vocês, está lá em Mateus 13. Vamos lá, se vocês quiserem ler. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou no barco, assentou-se e de todo o povo estava em pé na praia. Jesus, ele ensinou então muitas coisas por meio de parábola, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, vindo as aves e a devoraram. Outra parte caiu um terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não ter raiz secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Amém? Essas palavras que foram lançadas aqui, o Senhor falou no meu coração. Algumas sim caíram em terrenos pedregosos, não vingaram, mas muitas caíram numa terra boa. E quando o Senhor começou a falar isso no meu coração, eu via uma terra vermelha e molhada, bem molhada, bem molhada. E o Senhor falou assim, a semente caiu nessa terra. Essa terra é boa, só que a semente está dentro da terra, mas a terra já está molhada. Aí o Senhor começou a ministrar nesse versículo aqui, eu quero voltar lá. No 85, no Salmo 85. E o Senhor, no 12, o Senhor nos concederá a felicidade, e a nossa terra produzirá uma farta colheita. Aí o Senhor me mostrava uma terra e Ele falava assim, tem muita semente lançada dentro dessa terra. Mas essa semente está lá dentro da terra, mas a terra já está molhada. E depois o Senhor falou para mim, eu vou me levantar agora como o sol da justiça. E eu vou fazer essa semente que durante tantos anos foram lançadas, às vezes com lágrimas, às vezes com alegria, mas não pararam de ser lançadas. Eu vou fazer essa semente germinar.
Eu vou fazer essa semente romper. Eu vi uma casca de uma semente rompendo e germinando. O Senhor falou, eu vou me levantar agora como o sol da justiça. E a hora que o sol bater nessa terra, essa semente vai brotar. E o Senhor falou para mim que vai ter uma grande colheita. Esse salmo termina assim, ó. A justiça seguirá à sua frente, com a finalidade de preparar o caminho aos seus passos. E no 12 ele fala, e a terra produzirá uma farta colheita. Tanta semente que nós jogamos, tantas palavras, tantas orações, tantas visitas, tantos conselhos, né? Tantos versículos que a irmã fala, irmã, eu estou hoje angustiada, manda uma palavra para mim, e você lançou aquela palavra. Você olha, parece que aquela semente foi lançada no meio das pedras, mas o Senhor manda te falar, aquela semente foi lançada numa terra boa. Ela vai produzir, e agora vai entrar a hora, e o Espírito Santo falou para mim quando eu estava orando, agora vocês lançaram a semente, às vezes chorando lançando a semente, como o Salmo 126 fala, né? Ainda com lágrimas lançando a semente, mas vocês vão colher com alegria, porque agora o Espírito Santo falou, vai vir a minha parte. Agora eu vou me manifestar. E a minha manifestação vai ser como a palavra diz em Malaquias, como um sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O Senhor vai se levantar. Essa terra, essa semente que você jogou, que você plantou, que você semeou em lágrimas, ela vai produzir e vai dar uma grande colheita. Vai dar uma grande colheita. E o Senhor começou a falar para mim, essa semente vai germinar, e a seara vai ser grande, e a colheita vai ser farta. Mas outras coisas o Senhor falou. Eu fiquei no mistério porque eu vi a terra molhada. E eu falava, Senhor, está molhada por quê? É água do teu espírito? Ele disse, não. E eu não entendi, irmãs, mas hoje de tanto eu orar e de tanto eu pedir, me revela. O Senhor falou. O Senhor falou que essa terra foi molhada por lágrimas daqueles que têm orado por um avivamento. E nessa hora que o Senhor me revelou, o Júlio estava conversando com o Tiago no telefone. E eu via o Tiago e o Senhor falava assim, tem muita gente chorando, pedindo um avivamento. Essas lágrimas molharam a terra. E eu vou entrar com o sol da justiça e eu vou honrar essas lágrimas. E eu vi o Tiago orando. E quando eu vi o Tiago, eu escutei o Júlio falando assim, então, Tiago. Eu falei, não, muita coincidência. Eu disse, você está falando com o Tiago? Peraí que eu vou falar com ele. Falei, Tiago, o Senhor falou para mim que as lágrimas que você tem derramado sobre avivamento, ela chegou ao trono da graça. E o Senhor vai mandar agora o sol da justiça. E vocês vão ver o que vai acontecer. Porque o Senhor falou para mim que vai vir uma grande colheita de almas. Vai ser uma grande colheita de almas. E nós vamos colher. E aí o Senhor começou, o dia que Ele me revelou essa palavra, Ele começou a falar assim para mim, agora você ora assim, ó. Senhor, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí eu comecei a orar, Senhor, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu rogo ao Pai da seara para que mande mais ceifeiros para nós. E eu comecei a fazer essa oração, e eu fiz essa oração. E o Senhor ministrou no meu coração que Ele estaria mandando ceifeiros para ajudar na seara. E hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a preparar, eu comecei a falar, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor falou assim para mim, diz assim na sua palavra, tem vagas para ceifeiros, quem quer se candidatar? O Senhor está falando que nessa seara tem vaga para todo mundo trabalhar. Não é só uns que vai colher. E o Senhor ministrou uma palavra que está aqui, que eu vou falar para você. Que Paulo jogava semente, Apolo regava, mas quem deu o crescimento é Deus. Então assim vai acontecer. Muitos de nós estamos lançando a semente há anos, né? O Senhor, e muitos estão regando com lágrimas, chorando, as mulheres orando por um avivamento, os pastores orando, pedindo avivamento. Agora Deus vai agir, agora vai vir a parte de Deus agir. Ele vai entrar com o sol da justiça e Ele vai trazer uma grande colheita. Você crê? Mas o Senhor disse que há vaga para ceifeiros. E aí quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, o que o Senhor quer dizer? Deus falou para mim, Ruth não semeou, Ruth não regou a semente, mas Ruth chegou na época da colheita. E Ruth colheu.
Então você que de repente não semeou, que não regou, se você quiser vir, as vagas estão abertas. Você vai colher junto com nós que semeamos, junto com nós que regamos. Todo mundo vai colher e vai ser uma colheita de almas. Vai ser uma colheita de alegria, vai ser uma colheita de abundância. Grandes coisas o Senhor vai fazer e tem vaga para você trabalhar. E o Senhor falou forte no meu coração. Você pode falar, as vagas estão abertas. E sabe como esses ceifeiros vai ser recebido nesse ministério? Como Ruth foi recebido por Boaz. Quando Boaz vê Ruth, sabe o que ele fala para ela? Ele fala, filha, fique aqui, não precisa colher em outro campo. Pode colher aqui, tem muito. Pode colher junto com os meus servos. Assim você vai ser recebida com Cristo falando para você, pode ficar aqui. Eu tenho vaga para você trabalhar aqui. E tem gente que vai chegar, e vai chegar na hora da colheita, amém? E ela vai ser introduzida e não vai haver diferença entre as pessoas. Todos colherão igual, porque Deus é lindo. Ele é fiel e Ele faz o que Ele quer. E Ele vai mandar gente porque a seara é grande. E o Senhor colocou alguns versículos no meu coração. Lucas 10. Jesus falando, né? A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Roga ao Pai da seara. E eu quero que você leia lá em João 4:35. Diz assim, explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dize vós, ainda há 4 meses até a colheita, eu porém vos afirmo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. Amém. O Senhor diz que já está pronto para a colheita. E se você tem esse desejo de ganhar almas, e se você tiver essa chama do avivamento dentro do coração, aqueles avivalistas, os grandes avivalistas, como o Tiago citou aqui, avivamento da Rua Azusa, e quantos outros avivamentos, como a Sandra ministrou a quinta passada, que de tempo em tempo, de séculos em séculos, de tempos em tempos, Deus levanta um remanescente que não está dormindo, um remanescente que não está morto, mas Ele levanta uma igreja avivada, Ele levanta um povo avivado, e quando Ele levanta esse povo, junto com aqueles que Ele levantou, vem uma multidão sendo avivado. Porque nós sabemos que quando tem um só coração avivado, um só coração, porque se você for ver as histórias de grandes avivalistas, era um coração, era alguém que queimava, era um favor, era um fervor de oração, era uma oração fervorosa, era um clamor por lágrimas, era homens que choravam noites e dias e oravam pedindo salvação de almas. E quando essas almas vinham, elas vinham em grande quantidade, elas vinham no avivamento, e ali havia curas, e ali havia maravilhas, e ali havia os cegos enxergavam, os surdos ouviam. E por que não existe mais isso hoje? Eu te pergunto, porque às vezes falta mais fervor. Às vezes a incredulidade entra dentro do nosso coração. Às vezes nós olhamos para um lado e olhando para o outro e não crê que o Senhor faz milagre. Mas Ele faz e os seus olhos vão ver os milagres do Senhor. O Senhor quer se manifestar no meio da igreja. Então que você busque de todo o teu coração. Que você aceite ser este coração, quem sabe não é você. Que vai se incendiar, que vai orar com tanto fervor, que vai incendiar todos que estão à tua volta. Todos os avivamentos foram marcados por homens e mulheres cheios de um fervor espiritual, cheio de um fervor. E quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós consagramos, existe algo diferente no nosso coração. Senhor, eu coloquei algumas coisas aqui, mas como diz a Dinalva ontem, ela disse, eu marquei tantas coisas, mas falei outras. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, nós sabemos que Pedro era o líder da igreja, Cornélio era gentil. Então os gentios naquela época, o evangelho, eles achavam assim que os judeus não se misturavam. Então Pedro foi à casa de Cornélio, né? Porque nós sabemos que ele recebeu uma visão, Cornélio também, e se juntaram. Ali se juntou os gentios com os judeus e ali quebrou uma barreira. E aí Pedro fala assim, como eu posso negar o batismo na água para aqueles que já foi batizado pelo fogo do Espírito Santo? Então nós vemos que o Senhor quer batizar.
Ele quer batizar com o Espírito Santo, Ele quer nos testificar. Então você que está buscando um batismo com o Espírito Santo, você pode orar. Porque ali, quando Pedro começou a ministrar a palavra, o avivamento, antes do avivamento, sempre ele precede de palavras de Deus. De pregadores, os avivalistas são grandes pregadores, que pregavam os sermões revelados por Deus. Então, por isso que eu falei, como tem muita semente, 10 anos de semente, 10 anos de palavra, depois de arrependimento, como tem muitos batismos que nós temos feito na igreja, agora vai vir um tempo do quê? De avivamento. Porque as palavras já foram ministradas. Todo avivamento, ele foi precedido de grandes pregadores, de pessoas que pregavam horas, sermão de horas, que pregavam muito, que pregavam palavras reveladas, como aquele pregador que pregava e as pessoas viram o chão se abrindo e viam o inferno, pessoas se arrependiam, grandes pregadores. Palavras reveladas. Então aqui tem muita palavra. E você que já tem recebido muita palavra, você chegou ao ponto de receber agora um avivamento. Um fogo do Espírito queimando no teu coração. E o Senhor vai fazer. E quando eu estava preparando, aí Pedro fala isso. Como eu posso negar um batismo na água se ele já for batizado com fogo do Espírito Santo? Antes de fazer a obra, Jesus falou para os discípulos, vocês ficam aqui em Jerusalém, até que sejam revestidos, que do alto vem o poder, vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Eu não preciso esperar. Você vê que Deus sempre trabalha da mesma maneira. Isso foi a criação da primeira igreja, da igreja primitiva. Como ela foi criada? Primeiro, os discípulos tinham que esperar ser revestidos de poder. Depois de Pentecostes, nós sabemos, Atos 2, veio Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro faz o primeiro sermão dele, 3.000 almas são salvas. Ali, o que eu vejo aqui? Antes de eu fazer uma obra, eu preciso buscar o Espírito Santo dentro de mim. Antes de eu querer um cargo na igreja, antes de eu querer uma carteirinha lá com o meu nome, sou missionária, sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou isso aqui. Antes de eu querer o cargo, eu preciso querer a unção primeiro. Não existe cargo antes do Espírito Santo. Os discípulos só fizeram a obra depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Para ter um avivamento, eu preciso deixar de lado muitas coisas. Porque todos nós vamos passar pelo fogo. Uns vão passar pelo fogo, né, que vai se queimar porque não se arrependeram pelo fogo, né, do inferno. E outros nós, que somos salvos, vamos passar pelo tribunal de Cristo. E as nossas obras vão ser provadas no fogo. Todos vamos passar pelo fogo. Então, que vocês saibam que o Senhor vê todas as coisas. E o Senhor procura gente e procura corações que quer um verdadeiro avivamento. Pessoas que querem buscar do Senhor um avivamento. Pessoa que quer buscar como os discípulos ficaram esperando, até que do alto venha poder sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque depois que do alto vier poder sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a vida daqueles que querem fazer a obra e daqueles que querem ser ceifeiros, este poder que vai vir sobre a sua vida e a unção que vai ter sobre você, vai dizer quem você é. Se você é um missionário, se você é um pastor, essa unção de Deus vai dizer quem você é. Porque no dia que nós formos apresentar as nossas obras, eu não vou chegar com a minha carteirinha e falar, Jesus, o senhor vê aí, eu sou missionário, olha a minha carteirinha aí. E o Senhor vai falar, cadê as almas que você ganhou? Cadê as almas que você ganhou? Cadê as obras que você fez? Obras não é cargo. Obras é poder de Deus passando pela nossa vida e salvando almas. É isso que Deus quer. Por isso que houve o mover do Espírito Santo no domingo de manhã aqui, quando a Carol falou sobre aquelas grandes colheitas de alma que elas ganharam em 60 dias. Isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Então tire os olhos do natural. Para de querer falar assim, não, quando eu for ungido a tal cargo, aí eu vou fazer uma obra. Não, quando eu tiver uma carteirinha de pastor, eu vou fazer isso. Não, o Senhor quer que você primeiro se renda aos pés dele, que você primeiro busque dele. Ele quer te ungir como ele fez com os discípulos, ele quer te encher com o Espírito Santo. E depois o próprio Espírito vai falar quem você é. Você não vai precisar de credencial nenhuma. O próprio Espírito vai falar quem você é. E muitas almas você vai ganhar para Cristo, amém? E esse salmo, depois da farta colheita, ele termina assim, no 13.
A justiça seguirá à sua frente, com a finalidade de preparar o caminho para seus passos. O Senhor me mostrou uma estrada sendo aberta no meio do mato, toda demarcada. E o Senhor falou que Ele vai na frente, e Ele vai aplanando os caminhos por onde nós queremos passar. Tem algumas traduções de outras Bíblias que falam assim, que o Senhor vai dando os passos, e nós vamos andando nos passos dEle. Então aí aqui Ele fala assim, o Senhor vai à sua frente, preparando o caminho para os seus passos. Quando você estiver pronto, quando você estiver preparado, o Senhor está falando nesse salmo, e essa palavra é para mim, e essa palavra é para você. O Senhor, Ele vai à frente de você, e Ele vai preparando, Ele vai tirando todo o caminho tortuoso, Ele vai aplanando os caminhos, mas Ele não vai só aplanar, Ele vai demarcar. Demarcar é como se demarca uma rua. Vocês já viram a rua quando vai ser asfaltada? Que eles vêm e demarcam, põem aquelas estacas em volta. Ali é onde vai passar o asfalto, o Senhor diz que vai demarcar os caminhos por onde nós vamos passar. Amém? Então que você descanse o teu coração. Quem vai caminhar a tua vida é o Senhor. É como se Ele fosse andando na frente e deixando os passos na areia. E você vai seguir os passos do Senhor. O Senhor vai demarcar os passos que você deve andar. Não temas, Ele vai ser contigo. Assim como Ele foi quando aquele povo saiu do Egito. Existiu uma coluna de fogo e existiu uma nuvem. Quando a nuvem ia naquela direção, o povo ia para aquela direção. Aí a nuvem virava para cá, o povo ia para cá. Sabe o que é isso? É o Senhor indo na tua frente, demarcando para o caminho que você deve andar. Você não vai errar o caminho. Você não vai desviar do caminho. O Senhor vai demarcar. E Ele vai falar para você, é por aqui. Não, é por aqui. E você vai conseguir chegar. E grandes obras você vai fazer. Amém? Você crê nessa palavra? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que fala. Obrigado, Senhor, por essa seara que o Senhor está preparando. Obrigado, Senhor, por essa colheita que vai vir e já está chegando. Obrigado pelos ceifeiros que o Senhor está mandando. Pai amado, Senhor, eu quero Te pedir, prepara mesmo a nossa vida. Vem que o Senhor, com o Teu fogo do Teu Espírito, Pai, que os corações sejam avivados. Aviva a Tua obra, Senhor, e aviva a Tua igreja, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, que haja um avivamento de dentro para fora. Que haja um avivamento verdadeiro. Que haja um avivamento, Senhor, movido pelo arrependimento de um coração sincero. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração, Pai. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a fazer essas colheitas. Senhor, nos anime, nos capacite. Que nós venhamos ser esses ceifeiros capacitados para a colheita. Pai, nos tire das mesmices, nos tire de conceitos e preconceitos errados, nos alinha, Senhor, no Teu prumo, Senhor, nos alinha na Tua vontade, Senhor, aplane os caminhos à nossa frente, Jesus, se conosco, Senhor, fique conosco, e, Senhor, que os milagres, que as maravilhas, que tudo que o Senhor tem para nós, Pai, venha chegar em nós, e grande será a nossa alegria, Pai, venha alegrar a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua obra, aqueles irmãos que ainda estão desanimados, aqueles irmãos que ainda não conseguiram ficar de pé, que os joelhos ainda estão vacilando, Senhor, que o Teu Espírito Santo os ajude, que o Seu Espírito Santo o anime e o levante, Pai, os reestabeleça no corpo de Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que não fique ninguém para trás, que não fique ninguém para trás. Espírito Santo, que a Tua misericórdia venha ajudar o Teu povo, Senhor. E como, Senhor, grande obra o Senhor fez naquela cruz. Quando ali, Senhor, nós encontramos a nossa salvação. Quando ali, Senhor, a justiça e a paz se encontraram. E como a Tua palavra diz, se beijaram e se uniram, Pai. Ali foi a nossa salvação. Ali o Senhor nos resgatou. Ali o Senhor pagou a nossa dívida. Ali nós fomos justificados com o Senhor. Pai amado, Senhor, então que nós venhamos chegar na cruz, Senhor. Que cada um que está aqui, que cada um que está assistindo, venha chegar aos pés da Tua cruz, ali a salvação. Que a salvação venha entrar dentro dos nossos lares. Que a salvação venha entrar dentro das nossas famílias, Senhor. Que haja um povo avivado neste ministério. Que haja um povo santificado. Que haja um povo separado. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não desistiu do Seu ministério. Porque quando o Senhor estava aqui, o Senhor morreu com morte e morte de cruz, mas o Senhor não desistiu. O Senhor foi até o fim.
Então nos dê, Senhor, essa perseverança, Pai, que esses ceifeiros que o Senhor vai levantar e que o Senhor já tem levantado no corpo de Cristo, tenha a mesma perseverança que o Senhor teve para terminar o ministério, Pai, e para dizer como Paulo diz, encerrei a carreira e guardei a fé. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajude, Senhor, nos vivifique de acordo com a tua vontade, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém.